Vocês estão tristes? Está todo mundo aí? Tem alguém aí ou não? Porque às vezes, vou contar um segredo para vocês. Um segredo espiritual. Há algum momento que quando o pregador sobe perante o púlpito, e vocês sabem que púlpito é isso, altar é isso, tá? Quando o pregador está diante do púlpito, há alguns momentos que parece que há uma cortina que separa o pregador dos membros. Parece que não tem ninguém. Então os membros façam barulho, porque realmente Deus quer escutar a voz de todos nós. E por isso que nós estamos aqui juntos, sendo um só em Cristo, para nós podermos falar, podemos adorar, podemos ser santificados pelo poder dele. Amém? Colossenses 4, no verso 2, diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por vós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor nos encontramos, Pai, e a sua palavra nos traz a mensagem do seu reino. Peço nesse momento, Pai, que o poder do seu Espírito possa verdadeiramente estar perto de nós, trazendo cada vez mais o Senhor, revelando a palavra em nós, e que tudo, Pai, seja para a honra, para a glória do seu nome. Diminua-me, Senhor, para que o Senhor cresça nesse lugar e que o poder do seu Espírito esteja verdadeiramente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você fica tirando foto aqui, meu sapato não está encaixado. Pode sentar. Glória a Deus. Hoje não era para mim pregar, mas quem eu convidei não pôde vir. O Senhor me deu essa palavra agora. Ele mandou mensagem agora, falou que não viria. Mas amém. Glória a Deus. Deixa para outro dia que Deus sabe todas as coisas. Amém? Amém. Vocês fizeram jejum de boca fechada? Assim, eu não vou falar mais. Não falarei mais. Enquanto o pastor estiver lá, eu não vou falar. Repreenda esse jejum, tá? Esse jejum está repreendido. Não existe. Tem visitantes, tem um, dois. Tem um visitante lá, olha o nome desse pessoal. Glória a Deus, você é da casa. Mas tem mais um menino aqui. Seja bem-vindo, viu? Que a presença do Senhor seja na sua vida. Amém? Glória a Deus. Mas essa palavra onde diz Paulo aos Colossenses, diz justamente para perseverar em oração. Perseverar em oração. E quando nós perseveramos em oração, é porque nós estamos acreditando em Cristo. Ter realmente a presença do seu Espírito em nossas vidas, fazendo com que cada dia mais nós possamos ter a presença dEle, aguardando o anunciar dEle em nossas vidas. Porque todas as vezes que nós oramos, nós determinamos em nossas vidas que nós estamos comprometidos com o Evangelho, que estamos comprometidos com Cristo, porque nós acreditamos naquilo que há de vir, aquilo realmente que os olhos nossos não veem, mas aquilo que acreditamos que podemos ter. A oração nos fortifica, a oração nos traz calor espiritual, aonde nós podemos tudo no braço do Senhor, não no nosso braço. Nós começamos a entender como Ele verdadeiramente está junto a nós, fazendo com que as coisas aconteçam em nossas vidas. Às vezes nós decidimos por uma
um grande momento de lucidez, momento de loucura, de que nós não oramos. E quando nós não oramos, somos fracos. Quando nós não começamos a ter uma vida de oração, a uma rotina de oração, de busca, de comprometimento com o Cristo, com a verdade que Ele nos ensina, de nós orarmos sem cessar, de nós orarmos uns pelos outros, de nós amarmos um ao outro. Essa é a verdade do nosso coração. Porque, entenda só uma coisa, tirando os canhotos, né, por uma questão de habilidade, qual é o lado do braço mais forte de um ser humano? Do lado direito. Você tem mais força, você esmurra, você bate, você levanta, você segura, você pega. E você sabe qual é o lado mais importante de ser derrotado no mundo espiritual? É o lado direito. É o lado da nossa força. Espiritualmente falando, quando Satanás quer te derrotar verdadeiramente, ele fica te aguardando do lado do anjo que está ao seu lado. Ele fica te aguardando do lado do anjo para ver a sua falha. Porque quando você não ora, haverá um momento na sua vida que você simplesmente fraquejará. Você terá uma fraqueza, você simplesmente terá um deslize, você passará por algum momento e ele vai minar pelo lado que você tem força. E olhando pelo lado espiritual, não carnal, que é o lado direito do teu braço, que você tem força, mas pelo lado que o anjo fica ao seu lado. Ele está do lado do anjo simplesmente para poder derrotar ele, para que ele não possa impedir de Satanás entrar na sua vida. Porque quando você fizer alguma coisa errada, nem o anjo do Senhor pode simplesmente segurar ele. Porque você abre uma porta para que ele entre, e ele vai entrar, e vai começar a minar a sua vida, começar a derrotar a sua vida. E quando nós começamos a fazer orações, nós estamos se alimentando da palavra de Deus, se alimentando do poder de Deus, se alimentando das verdades do Senhor. Entenda uma coisa. No livro de Isaías, no capítulo 6, e ontem foi justamente uma das ministrações, foi em cima disso, diz lá o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, Uzias era parente de Isaías, e Uzias era rei. E você sabe aquele pai que começa a prestigiar o filho em tudo que ele faz? Começa a ser mimado. E Isaías era mimado por Uzias. Tudo que Isaías pedia, o rei Uzias dava a Isaías. E fazia tudo o que ele queria. Era o sobrinho, parente, que ele realmente fazia tudo por ele. E tudo que Isaías tinha, ele pedia para o rei, que era parente dele. Então tudo que ele precisava, pedia para o rei, para aquele que podia fazer o melhor para ele. E dependia de Uzias, para a vida dele, dependia de tudo. Dependia de qualquer coisa, ele chegava e pedia para Uzias. E Uzias concedia. Era o rei, era o protetor, era aquele que estava estendendo tudo que fosse necessário para protegê-lo. Mas se você abrir a Bíblia aí, em Isaías 6, diz logo em seguida: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado,
E Uzias morreu. Uzias morreu. E Isaías viu o Senhor assentado num trono, aonde Uzias que estava lá. Mas Uzias tinha morrido, e ele não podia mais pedir nada para Uzias. Mas ele abriu os olhos e viu o rei, o verdadeiro rei, sentado no trono. E às vezes nós não entendemos a nossa vida de algumas maneiras e algumas atitudes que acontecem conosco, porque nós estamos acostumados com coisas que acontecem e se prendendo a elas para simplesmente se apoderar mais de outras coisas. Tendo um campo forte, tendo uma mãe que sempre está presente em todo momento, dando todas as coisas, dando leitinho na boca, dando cobertor, dando banho, dando tudo. Querido, um dia essa pessoa na vida de Isaías morreu. E ele falou: ué, e agora? O que eu faço? O que eu posso fazer agora? Mas foi aberto o olho dele para ver o Senhor. Foi aberto o olho dele para ver o Senhor. E naquele momento ele derrotou Uzias no coração dele. E começou a ver o Senhor na vida dele. Aonde aquela juventude, aquela meninice de estar sempre protegido por Uzias, dando tudo a ele, ele simplesmente acabou aquela fase e ficou perdido por um bom tempo. E assim, às vezes, muitas pessoas no meio evangélico começam a ter simplesmente esse sentido, que se pegam a pastor, que se pegam a isso, que se pegam a outra coisa, ou algo que pode realmente proteger a sua vida. Você acaba se apegando àquelas coisas, e você sem oração, você fica cada vez mais fraco, e vai simplesmente sendo derrotado, sendo simplesmente jogado à lona, para que outros passem por cima, e está sempre murmurando e reclamando da vida. Porque não tem uma vida de oração, tem uma vida de reclamação, tem uma vida de contenda na vida, porque está amparado com algo que precisa. Mas naquele momento o rei Uzias morreu, Isaías não tinha mais a quem pedir. Aí ele viu verdadeiramente o rei no trono, com os seus anjos. Daí ele começou a falar que o Senhor realmente estava naquele lugar, os anjos, os querubins estavam. E tem toda uma história, mas não é isso o contexto da pregação de hoje. E a oração nos deixando mais fracos, nós não conseguimos enxergar a Deus, e começamos a se pegar a coisas materiais, começamos a se pegar a coisas que podem realmente se tocar e ver: ah, é o meu dinheiro que me sustenta. Se eu não tiver dinheiro, nada mais na minha vida resolve. Ah, meu emprego, se eu não tiver emprego, minha vida é um mar de nada. Ah, mas, querido, hoje dentro do nosso coração, o que você está se assemelhando a Isaías? Você está se pegando a que rei? Qual é esse rei que está dentro do coração? Hoje, se tirassem tudo da sua vida, se tirassem dinheiro, se tirassem tudo, o que você acabaria vivendo? Acabaria vivendo em Cristo? Em alguns momentos as pessoas são casadas e ficam em dependência do marido e vivem em dependência do marido por uma questão financeira, ou maridos ficando em condição de dependência de esposa por algum momento. Se hoje isso acabasse na sua vida, o que aconteceria? Você conseguiria enxergar Cristo? Conseguiria olhar para cima e falar: é Ele que vai me sustentar, é Ele que vai me dar aquilo que é necessário? Vocês estão aí? Amém. Porque quando nós
não entendemos do Evangelho, isso também é um aprendizado, que entenda a história. Quando nós não aprendemos a escutar, nós ficamos fracos. Porque se você decidiu a estar aqui, nesse lugar, hoje, você veio para escutar. Então preste atenção naquilo que nós estamos falando. Comece a se ligar ao reino, porque amanhã, ali fora, Satanás está pedindo a tua alma. Ali fora, ele está simplesmente pedindo a tua alma. Essa noite, diz a palavra de Deus, ele vai pedir a tua alma. E se você não estiver firmado na palavra de Deus, você pode partir, querido. E daí? Eu estava na casa de Deus. Às vezes você não tem o lugar que você está como a casa de Deus. Não tem respeito, não tem adoração. Aí você não fica na casa de Deus. Aí você fica na sua casa, mais confortável. Então toda vez que nós entramos diante da casa de Deus, nós temos que ter respeito. E dentro dessa afinidade, nós precisamos escutar, para que a palavra ouvida possa acrescentar a nossa fé. Pode não te interessar, pode simplesmente não se mover diante dos seus olhos hoje, mas quando você precisar, o Espírito Santo vai lembrar. Você escutou aquilo, coloque em prática aquilo. E assim nós nos pronunciamos, porque quando nós temos dentro do nosso coração outro rei, nós não dependemos de Deus, e por isso que nós fracassamos na vida. Quando dentro do nosso coração não existe a primícia de buscarmos primeiro o reino de Deus, de buscarmos o Senhor em todo sentido, nós somos fracos, e estamos ficando fracos, porque muitas pessoas ainda entram na casa de Deus. Hoje ou ontem, eu não sei, eu postei, simplesmente falei, pessoas estão dormindo, pessoas estão se acabando dentro da casa de Deus, e achando que são salvas. Querido, para de ter essa ilusão na cabeça. Se você não for adorador, você não vai para o céu. Se você não determinar a sua vida em Cristo, você não vai para o céu. Porque pode, nesse momento, Satanás está aí à tua direita, esperando você cochilar, a você simplesmente não ouvir a palavra de Deus, para lhe pedir a sua alma. E aí você vai para onde? O pastor não falou nada disso. As minhas palavras estão gravadas no HD do Senhor. Na hora que ele apertar lá o start lá, vai estar lá gravado. O sangue não vai estar nas minhas costas. Então, no momento que nós entramos para poder, entenda, as pessoas estão morrendo espiritualmente porque não estão determinando a vida a Cristo. E é morrendo a cada dia para poder fazer aquilo que querem. Entenda uma coisa. Na palavra de Deus, não sei se você leu já o livro ou não, mas no livro de Esther, a Esther simplesmente era a mulher do rei. A mulher do rei. Mas o rei tinha dado uma ordem, que todo aquele que entrasse perante a sua audiência lá, o lugar onde ele estava, que não fosse chamado, ia morrer. E ela orou e pediu para o povo de Israel simplesmente orar, jejuar por ela, porque ela ia entrar diante ao rei e poderia morrer. E ela e as suas concubinas lá, não sei como que era o nome que dava, que assistia a ela, as mulheres que davam apoio a ela lá, também oravam e jejuavam para poder ter permissão de Deus a protegesse para entrar aonde o rei estava. E se o rei não apresentasse, não colocasse em direção lá o cajado dele para que ela pudesse entrar, ela ia morrer. Mas naquele momento ela se pronunciou a dar a sua vida pelo povo que estava lá fora, que não sabia que Mardoqueu simplesmente
simplesmente ia matar o povo. Hoje existe um inimigo nosso que está simplesmente matando as pessoas que nos estão escutando. E se nós não entrarmos perante o Rei em oração, em busca, em verdade, nós vamos morrer. Porque o povo está simplesmente morrendo por causa disso. Porque não tem dedicação, não tem respeito, não tem determinação em buscar o Deus verdadeiro. Porque existe outro rei dentro do coração, existe outra atitude. Às vezes, o nosso rei é o nosso marido, é a nossa esposa. Tudo depende de. Às vezes o nosso rei é um filho, é uma filha. É isso que simplesmente traz realmente que está primeiro no nosso coração. E não está no nosso coração o rei eterno. Porque primeiro seja feita a vontade minha, não a vontade de Deus. Aí quando Deus pede para nós podermos estar junto a Ele, nós falamos duas vezes: ai, será? Hoje está um dia chuvoso, hoje está um dia frio, eu não mereço ir lá. Não merece mesmo. Mas quando nós começamos a determinar a nossa vida em adoração a Deus, nós buscando Ele em espírito e em verdade, nossa vida começa a mudar. A nossa vida começa a ter uma direção de Deus em tudo, porque tudo que você pedir, Ele vai fazer acontecer. É aquilo que simplesmente Esther pediu. O Deus que ela cria, que estava em primeiro lugar na vida dela, que era o Deus Altíssimo, protegeu ela, deu a direção para que o rei não a matasse e pudesse escutar as coisas que ela tinha para falar. Porque se nós não perseverarmos, como Paulo diz aqui, em oração, nós não vamos ter boca para falar do Evangelho. Nós não vamos falar do Evangelho, porque não temos força, porque o diabo está tapando a boca de quem não ora, de quem não busca, de quem não determina a sua vida. A vida fica um fracasso, a vida fica arrogante, a vida fica orgulhosa, e nós não nos rendemos a Deus. Glória a Deus. Porque o que vai nos salvar, Deus, é a palavra de Deus dentro do nosso coração. Se nós não entregamos o nosso coração nas mãos de Deus, às vezes você pode estar em cima do altar tocando, cantando, aí o Espírito Santo simplesmente vem, aí faz a mesma coisa com Ananias e Safira. Aí pergunta: você está adorando Deus? Estou. Você está orando, buscando a Deus? Estou. Aí dá um passo em cima do altar. Foi-se. Às vezes a nossa vida pode estar dessa maneira. Não está acontecendo algo novo na vida, porque a nossa vida está sendo medíocre. A nossa vida está sendo limitada à nossa condição. A nós queremos simplesmente a nossa maneira. Eu quero que seja assim. Eu quero que meu filho seja dessa maneira. Ele não vai ser da sua maneira. Ele vai ser da maneira que Deus quer. Ore primeiro a Deus. Peça o favor de Deus, fazer com que o seu filho possa ser obediente, que o seu filho seja determinado a pedir realmente que as coisas de Deus se pronunciem primeiro na vida da pessoa. Às vezes nós queremos endireitar algo que é só Deus, que é dono da forja, é o dono do fogo, é o dono que pode realmente reverter o problema, e nós queremos reverter com o nosso braço. Eu quero que meu filho seja médico. Eu quero que meu filho seja engenheiro. Você está orando para isso? Você está orando para simplesmente os sonhos daquele que você ama se conclua? Você está orando porque às vezes só xinga, só fala, só critica, e aí a nossa vida de oração é o quê? Não temos uma inclinação para Cristo. Nós somos determinados e Ele está do nosso lado, do nosso adversário, podendo simplesmente aguardar esses momentos para podermos matar.
espiritualmente. A nossa vida tem que ser determinação. Nós precisamos ter um rei que é o rei dos reis. Não é um rei qualquer em nossas vidas, é o rei dos reis. É Ele que deve estar em nosso coração, é Ele que deve estar diante de nós, porque os problemas vão se anunciar, as coisas ruins vão aparecer diante de você, vão aparecer diante da sua família, vão simplesmente tirar o sossego seu no trabalho, vão tentar simplesmente te assobrinar na escola. Vai, querido, vai! Mas quem é maior? Quem é o rei que está no coração? Quem é o maior que está dentro de nós? Porque o Senhor está buscando os seus verdadeiros adoradores, aquele que no meio da fornalha está adorando, aquele que no momento difícil está buscando de cima, não as coisas daqui da terra, está buscando, inclinando-se para o alto, para buscar as coisas santas. E nós às vezes determinamos o fracasso antes mesmo de passar pelo problema. Tem que tomar injeção. Injeção não. Essa injeção eu não tomo. Não tem outro jeito? Não tem. Não fizeram nenhum comprimido, é só injeção. Então eu vou morrer. Às vezes acontece isso no mundo espiritual. Às vezes a injeção é simplesmente a oração. Viu? Você tem que orar, você tem que jejuar. É muito difícil, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Eu levanto já às 5 horas da manhã e vou dormir 11 horas da noite, sem nenhum momento nosso, sem nenhum momento para poder orar. Vai morrer. Vai morrer. Porque primeiro está no coração o quê? O emprego, a vida, o prazer da carne, em poder ter o sustento, porque não acredita no Senhor. Não acredita o poder de Deus na vida, e aí vai morrer. Pastor, o senhor está sendo muito duro. Não estou, querido, é a palavra de Deus. Enquanto nós não entregarmos a nossa vida a Cristo e viver nela, nós vamos continuar sofrendo com as coisas do mundo. Nós vamos continuar fracos, porque a nossa oração não está sendo consistente. O momento de nós podermos ouvir a palavra de Deus, nós não ouvimos a palavra de Deus, nós simplesmente olhamos para as coisas e simplesmente admiramos ela, não admiramos, é tão bonito como ele fala, né? É isso, eu queria só saber isso, saber aquilo. Para mim estava suficiente. Não, querido, se aprofunde, se jogue no mundo espiritual para você aprender mais, porque Deus quer nos dar mais. Ele fala que é só você pedir que Ele te dá sabedoria, é só você clamar a Deus que Ele está estendendo as mãos, é só pedir alguma coisa a Ele que Ele vai te dar. Não é difícil, é somente nós podemos ter dedicação, obediência, porque é nesse momento que nós vamos ser grandes. E quando nós somos grandes, grande é o nosso Deus em nossas vidas, porque tudo que você anunciar vai se concretizar, porque você é um profeta, é uma profetisa de Deus aqui. É simplesmente abrir a boca e profetizar, e você às vezes fica engolindo palavras, mas não fala. E quando fala o contrário do que a Bíblia diz. E quando você falar, seu abençoado, você é um homem santo, uma mulher santa. Hoje nós estávamos, o Marcorano comprou um livro e ele veio falando de que às vezes, como que é para você falar que a pessoa é chata, né? Que diz lá, que fala sobre a linguagem corporal, que às vezes as pessoas sentem muito quando você fala alguma coisa dura para ela, né? Então diz lá que quando você vai falar que uma pessoa é chata, que você dê um sorriso, que você faça uma graça e fala assim: olha, você é tão chato. A pessoa não sente. Do que você falar, meu, você é chato, hein?
Aí você dá um sorriso e fala assim, sorridente: nossa, como você é chato. Porque é diferente você chegar a pessoa: meu, você é um mala. E a pessoa não sente tanto. Estudiosos estão dizendo isso. E às vezes a nossa vida está cheia de artimanhas de falarmos aquilo que não é necessário, aquilo que não é preciso. Há tantas maneiras de você simplesmente sair de uma situação sem simplesmente passar aquilo que não é para você passar para a pessoa. Às vezes você está de frente a uma pessoa que é difícil de entender, que tem simplesmente um pouquinho a menos de tico, um pouquinho a menos de teco, tem um pouquinho a menos de tudo. E para você conversar com a pessoa, é difícil para ela entender. Então já comece orando, falando: Deus, que o Senhor me dê domínio, que o Senhor me dê entendimento para falar com essa pessoa. Porque na oração Deus simplesmente abre o entendimento dela. Aí você fala uma palavra, ela só fala: não precisa nem continuar, já entendi tudo. Você fala: glória a Deus, glória a Deus. Deus abriu o entendimento dessa pessoa e fez com que pronunciasse aquilo que você nem falou, mas o Espírito Santo falou para ela. Falou: viu, você está sendo chato demais. Para de ficar aí buzinando na orelha da tal pessoa. E aí a nossa vida começa a estar mais com Deus. E tudo aquilo que você pedir, você começa a ter. Mas comece a determinar que a sua vida seja uma vida de oração. Comece a determinar que a sua vida é determinante a Cristo. É determinante a tudo que Ele quer. Que Ele faça simplesmente aquilo que Ele quiser da sua vida. E quando você estiver simplesmente num momento difícil, num momento de dificuldade, num momento onde passe por algumas necessidades, onde passe por um momento delicado da sua vida, o Senhor não vai te desamparar. O Senhor vai estar com a sua mão estendida. O Senhor vai estar te reparando. O Senhor vai estar te acudindo. O Senhor vai estar simplesmente reservando o melhor lugar para você estar. Jamais vai te deixar e desamparar a sua vida. Jamais vai deixar você e a sua descendência passar fome. Vai estar cuidando da sua vida dia e noite. Vai estar zelando pela sua vida, porque assim o Senhor se pronuncia. Mas quando nós não temos uma vida de oração, nós vamos pedir para quem? Se nem Ele lá de cima conhece ainda, porque nem a marca da promessa nós temos. Porque nós não decidimos a nossa vida a adorar primeiro a Ele. Nós simplesmente estamos adorando muito mais as outras coisas e não adoramos a Deus. Porque existe às vezes num casamento uma adoração. Ai, meu marido é o melhor. Minha esposa então é surpreendente. E Deus? O que é na vida de cada um? O meu casamento está nas mãos de Deus. É Deus que sabe o dia e a noite. Ele que sabe o meu levantar e o meu deitar. É Ele que sabe o que tem que fazer, como fazer. É Ele quem alimenta todo dia o que é necessário. Ele que dá realmente o refrigério todo dia. Há dias difíceis, há dias difíceis, mas o Senhor ampara, o Senhor restaura, o Senhor traz realmente o livramento, traz a conciliação. O Espírito Santo não deixa passar, porque Ele está simplesmente se movendo para que nós possamos ser santos. Ninguém na face dessa terra está em berço esplêndido. É só o hino nacional. É só o hino nacional. Mas ninguém na face da terra está em berço esplêndido. Porque todos nós estamos sofrendo os ataques. Estamos sofrendo aquilo que Satanás quer que nós sofremos. E ele vai fazer nós sofrer. Ele vai simplesmente, ele tem pedido a alma nossa todo dia para o Senhor. E o Senhor o repreende todas as vezes, porque Ele acredita em nós. Ele acredita que nós vamos ser valentes, que nós vamos ser
é o engrandecer de Deus. Aí você começa a festejar dia e noite aquilo que Deus dá para você. Ontem você não tinha um par de chinelo, hoje você tem. Ontem você não tinha um copo de arroz, hoje você tem 2. E aí você fala, mas só 2? E se não tivesse 2? Como você faria? O Senhor te sustentou, o Senhor te proveu o que for necessário, o Senhor alimentou, o Senhor cuidou, o Senhor te amparou. Mesmo que esteja em condições difíceis, o Senhor tem perseverado. Mas inclina-se para Deus e deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer. As coisas são difíceis, mas não desista, porque vai acontecer um milagre na sua vida. Vai acontecer. Não desista de adorar, não desista de buscar a Deus. Põe o seu joelhinho todo dia no chão, coloca a cara no pó e pede: Deus, eu estou sendo humilhado. O Senhor vai te exaltar. O Senhor vai trazer o livramento, o Senhor vai te trazer a alegria do dia, e você simplesmente glorificará. Mas sem oração, querido, nós não temos comprometimento com o Senhor. Aí a nossa cabeça o dia todo fica pensando 1000 coisas e não pensa na palavra de Deus. Você passa uma aflição, você passa um desajuste, você passa um dia que o chefe fica pegando no teu pé o dia todo e você não faz uma oração para ele. O chefe fica o dia todo: pô, meu, hoje você não fez certo isso. O chefe fala para você: viu, mas você não fez aquilo ainda. Mas você está vendo claramente que ele está pegando no teu pé. Em vez de você ir lá para o banheiro e ficar reclamando lá com o vaso, dobra seu joelhinho lá e fala: Senhor, ampara o espírito desse homem, ampara simplesmente a conciliação espiritual da vida dele, que hoje ele está passando dos limites, e o Senhor sabe, ele está me afrontando, ele está simplesmente querendo tirar a minha paz. Me dê o domínio, Senhor, e ampara a vida dele. Mas você vai lá, junto com o selite lá, ou sei lá é o nome do vaso lá, você vai lá conversar com ele e vai simplesmente reclamar. Aquele filho de uma mãe, aquele homem, aquela mulher está me pegando no pé. Queridos, a nossa postura e da nossa boca vai sair aquilo que você vai comer. Se você disser coisas boas, você vai comer. Agora, se você simplesmente se dirigir às pessoas ou no mundo espiritual, é simplesmente o que Satanás quer. Está amaldiçoando o chefe. Deixa ele amaldiçoar mais, que amanhã ele vai ver só o que acontece com ele. Aí no dia seguinte o chefe fala: viu, vai lá no DP. Vai passar lá no DP. Vão me dar aumento? Vai, dá um grande aumento. Só por 30 dias um aumento. Vai vir a rescisão junto, vai vir o 13º, vai vir as férias. Esse é o aumento que você vai ter, mas só por 30 dias. Aí você fala: o que eu fiz, hein? Deixou de orar, deixou de buscar, deixou de determinar a sua vida nas mãos de Deus. Se você está em aflição, se você está passando um momento difícil, se você está num momento de angústia na sua vida, se você está determinando a sua vida em fracasso, querido, desista de reclamar, desista de tirar o seu olhar do reino de Deus. Ou melhor, não fique sempre olhando no reino de Deus. Desista de reclamar, desista de falar coisas horríveis, desista de simplesmente amaldiçoar vidas e busque o reino de Deus. Entregue a sua vida na mão do Senhor e comece a esperar dele, a esperar as coisas boas que Ele vai te dar. E tenha certeza que o Senhor vai te premiar, o Senhor vai te encher, o Senhor vai te engrandecer, porque tudo aquilo que nós pedimos a Deus, se for realmente comprovado com a sua palavra, Ele vai te encher, Ele vai te dar o melhor. Fique de pé. Dê um brado ao Senhor.
Pode subir, se você quer subir, pode subir. Na nossa vida, algumas coisas espirituais é muito difícil de nós entendermos, porque nós estamos tão acostumados às vezes a ser ruins. Às vezes nós somos pessoas ruins, somos pessoas orgulhosas, somos orgulhosos com os nossos irmãos, somos orgulhosos com os nossos parentes. Às vezes somos assim. Às vezes é o nosso jeitão. O meu jeitão é assim, as pessoas acham que eu sou orgulhoso. Mas se as pessoas estão vivendo dessa maneira, começa a ter mais o caráter de Cristo. Começa a pedir para que o caráter de Cristo se apodere da sua personalidade e que você possa mudar, porque em oração você pode isso. Você começa a ser mais disciplinado, começa a ter mais obediência, começa a ser mais querido do Senhor, e Ele começa a formosear a nossa vida, Ele começa a dar coisas impressionantes. Pessoas que nunca falaram com você e chegaram, eu achava que você era uma pessoa tão orgulhosa, mas eu estou vendo que você não é assim. Aí você fala, glória a Deus. Porque nós precisamos ser a testemunha dele. Nós precisamos que tudo aquilo que nós aprendemos através da palavra de Deus, aonde simplesmente Esther esteve simplesmente em oração para se apresentar no momento que ela poderia perder a vida, mas ela orou, ela jejuou. E às vezes você pode estar perdendo a vida, às vezes a sua vida pode estar por um fio e você não percebeu ainda, porque quanto tempo do dia nós tiramos para oração? Se você tem o seu dia comprometido com responsabilidades, querido, se esforce um pouquinho a mais. Se você levanta às 4 horas da manhã para cumprir toda a sua jornada, o seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade, levante 15 minutos antes, busque a Deus, mas não deixe de buscar a Deus. Comece a ter uma vida de mais disciplina com o Senhor, de responsabilidade espiritual, e aí nós começamos a ouvir, começamos a engrandecer o nosso coração com palavras de Deus. Aí Deus começa a se mover, aí o nosso dia é mais leve, o nosso dia é mais claro, as coisas acontecem da maneira que deve acontecer, sem muitas pessoas te perseguindo, sem muitas pessoas te afrontando. Comece a orar pelas pessoas, comece a orar um pelos outros, diz a palavra de Deus. Comece a manifestar a adoração ao Senhor. Fala, Senhor, meu chefe é muito ruim, meu chefe é o meu inimigo, é o espinho da minha carne naquele emprego. Ore por ele. Fala, Senhor, eu vou fazer conforme está escrito. Está escrito que eu vou orar pelos meus inimigos. O meu inimigo amanhã, meu Pai, é o meu chefe. Eu vou orar para ele, para que amanhã o Senhor tome conta do coração dele. E comece a ver que o Senhor comece a pronunciar os milagres acontecendo. E entenda, na nossa vida pessoal, na nossa vida de família, na nossa vida social, na nossa vida espiritual, é isso que manda. Tudo está escrito aqui como nós temos que concordar. Se nós não nos alinharmos com a palavra de Deus, nada se pronunciará em nossas vidas. Nada. Porque Deus não vai inventar um novo verso, um novo versículo, uma nova palavra. Não. O que Ele tem para nos dar é isso. E é isso que nós temos que obedecer. Obedeça aos 10 mandamentos, querido.
E sem oração, o Espírito não encosta, o Espírito Santo não se move, as mãos de Deus não estão ainda longe de nossas vidas. Não é que Ele se afastou, nós nos afastamos de Deus. Deus está presente no mesmo lugar, sempre esteve. E mesmo que em algum momento você esteja longe fisicamente, o Senhor diz na palavra de Deus que Ele vai mover o trono dele a favor seu. Ele vai mover o trono dele a seu favor, porque o Filho dele, Ele não despreza. Ele movimenta o céu para que simplesmente possa abençoar a sua vida. Mas entre em oração, entre em adoração, porque a nossa vida vai melhorar muito, porque só o Senhor que é o nosso Deus. Diz assim: e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de sua peregrinação. Então, se você invocar a Deus, aquele que, sem ter acepção nenhuma das pessoas, Ele vai julgar a sua obra, aquilo que você tem apresentado, e diz: andai em temor durante o tempo da sua vida. E quando você andar em temor a Deus, em oração, você sempre estará junto a Deus, e Ele vai trazer a presença dEle, e tudo que você pedir vai acontecer. Determina a sua vida: Pai, eu preciso de, eu estou necessitando de. Mas se for o que está escrito na palavra de Deus, porque Deus não vai acontecer nada daquilo que você pedir que não está escrito na palavra. Não se iluda. Ele só vai acontecer aquilo que está escrito. E se você pedir alguma coisa que se ligar aos céus, vai acontecer na sua vida. E muitas pessoas não estão recebendo porque estão pedindo coisas que Deus não quer para o seu povo. Sem propósito, sem definição. Comece a ter mais definição com a palavra de Deus. Ah, Deus, talvez você pede: ai, Deus, como eu queria que meu vizinho morresse. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Na hora que você fala assim: eu quero que meu vizinho seja próspero, eu quero que meu vizinho cada dia mais tenha muito mais dinheiro, que o Senhor abençoe a vida dele grandemente, que ele possa ter uma fortuna do céu ser caindo sobre a vida dele, para que ele compre uma casa no Japão, para que ele possa viver lá, que ele possa simplesmente ter a orientação de Deus lá, que possa promover a sua vida lá. Aí a vontade de Deus se pronuncia. Mas entenda que o coração de Deus está na palavra. Aquilo que está escrito é o que vai acontecer. Fora das suas escrituras, nada vai acontecer. Deus quer trazer uma bênção muito grande para todos nós. Mas nós precisamos se endireitar, precisamos buscar, precisamos se converter dos nossos males, precisamos se arrepender, precisamos entender o que Deus quer para poder ser feita a vontade dEle, não a nossa, para que Ele possa ser realmente muito mais em nós, e nós possamos nos negar, estar submissos à sua vontade, e assim Ele vai regar a sua igreja, a plenitude do Senhor na vida nossa. Pega as mãos aos céus. O amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus,
esteja com todos nós até a volta do nosso Senhor. E que você possa ir da sua casa e que ela seja bênção sem medidas, para que tudo aconteça conforme Deus determina, em nome de Jesus. Foi paz. Que o Senhor